Funcionou, né? Então, eu fui informada que vocês diligentemente leram até no meu livro, da página 51, que a gente ia começar o parágrafo que fala de as provas e as iniciações. Ok? Então, vamos lá. As provas e iniciações que pertencem ao caminho de aprendizado nesses mistérios não sucedem em centros de mistérios ocultos e distantes, e sim na vida diária, em todo o contexto em que se age, e onde tem lugar a confrontação com a ação de outras pessoas, em organizações, na vida comercial, na política, no cenário das drogas, no trânsito, na família, nas instituições bancárias e seguradoras, no encontro com asilados. Em todas essas situações de vida, nossas forças de confiança são postas à prova. Coragem é exigida. Passos são dados em direção a uma iniciação da vontade. Desse ponto de vista, podemos descobrir uma razão mais profunda para a crise de confiança que encontramos em todos os campos da vida. Antes, falamos sobre o processo de encarnação, emancipação e despertamento que provocam essa crise. Aqui, podemos também acrescentar uma fundamental inversão polar entre o direcionamento para o passado e a direção rumo ao futuro. O passado pode ser reconhecido e proporciona segurança. Os sistemas de sabedoria presenteiam com sua luz essa segurança. O futuro, porém, é fundamentalmente inseguro e requer confiança. O caminho da iniciação volitiva dos novos mistérios quer desenvolver essas forças da confiança. Alguma observação sobre esse parágrafo? Vou fazer uma rapidinho. Eu estava contando para as meninas, ontem eu fiz uma operação nos olhos, eu não estava enxergando. Então, eu estava extremamente irritada. Então, meu exercício era conter minha irritação e não passar essa irritação para quem não tem nada a ver com isso. Então, agora que eu estou adorando ler, estou enxergando tudo de novo. Menina, felicidade, dá uma confiança na vida, é tão bom. Mas aprendi muito nessa coisa de, isso é meu, e não, ninguém tem nada a ver com isso. Sou eu aqui que tenho que segurar. Vamos lá. Espera só, me parece muito biográfica essa frase. Quando a gente passa por um processo biográfico, por exemplo, quando a gente faz a retrospectiva, olhar para trás é algo que fortalece em direção ao futuro. Com certeza. Tem muitos aprendizados lá também, né? Ora, o que devemos imaginar sobre esse último conceito? No capítulo 2, o desenvolvimento da humanidade foi descrito como o desenvolvimento da consciência, em 4 grandes passos. Partindo de uma consciência situada mais profundamente do que a atual consciência de sono, passamos por essa consciência de sono e a consciência onírica, até chegar à atual consciência de vigília, orientada para o eu. Nesta consciência, o homem pode viver sua liberdade. Pode aplicar essa liberdade para ampliar sua autoconsciência mais fraca, sem com isso perder a si mesmo e a essa vigília. De maneira a ser capaz
de modo inteiramente consciente, de estar presente nas províncias do mundo espiritual e fazer parte delas. Províncias onde deparamos com as fontes daquilo que condiciona o mundo como verdade, beleza e bondade. No fim do capítulo 4, essas províncias já foram mencionadas, em conexão com as próximas fases da vida do homem. Os estados de consciência que o homem precisa desenvolver para despertar nesses mundos são denominados por Steiner com os termos técnicos imaginação, inspiração e intuição, respectivamente. Ele descreve 3 grandes períodos evolutivos em que esses estados de consciência são formados. Eles formam a imagem espelhada daqueles que antecederam os atuais. Eles formam a imagem somente em seu final se pode falar de liberdade plena, pois então nenhuma das províncias do ser humano será mais evitada pela clara luz da consciência. Caracterizemos esses 3 graus de desenvolvimento resumidamente. Vou seguir até o final disso. O primeiro grau, de fato, o 5º na evolução, se desenvolve a consciência imaginativa. O pensar de hoje é abstrato, não imagético. Ele pensa sobre forma de conceitos estáticos. E retilíneo causal. Ele pensa segundo razão e consequência. Esse pensar nunca consegue mergulhar no fluxo de pensamentos criadores que fundamentam o nosso mundo sensorial. Esses pensamentos têm qualidade magética, são extremamente móveis e se subtraem a toda e qualquer causalidade linear. Pela intensificação da vontade ligada ao pensamento, pelo exercício do pensamento imagético e por imaginarmos interiormente processos vitais, o pensar pode tornar-se um instrumento ambientado nesse mundo de ideias vivas, criadoras. Por estarmos lidando aqui com arquétipos verdadeiros, atrás das percepções sensoriais, denominamos esse mundo como o da verdade. Eu não sei se eu que estou abstraindo demais hoje, mas eu acho que eu precisaria conversar sobre Então, essa vamos. parte. Achei bem complexo. A gente é interessante. Pode falar. Eu estou pensando nos exercícios colaterais, exercícios que a gente faz para acessar isso, né? O primeiro que a gente faz, né, é do olhar para como a gente pensa, né? Para a gente ter acesso a esse lugar aqui, do que é abstrato, do que é causalidade, né? Então, você olha lá para um lápis, né? E começa a perceber como ele é feito, qual é a forma, tudo muito objetivo, né? Muito consequência, né? Muito tá ali, né? E aí você vai percebendo como é que você realiza isso, né? Eu acho que fazer esse exercício ajuda muito a gente a entender isso aqui. Eu creio também que ele está falando do desenvolvimento das almas, né? Aqui é a alma da razão. Então, onde você entra, né, com esse pensamento que é em busca da verdade, esse pensamento de razão e consequência, né? Tudo tem uma causa e uma justificativa, né? Esse primeiro estágio do desenvolvimento da alma da razão. Que a gente já passou, né? Hoje a gente está mais na alma da consequência.
A gente percebe isso quando a gente olha nas consequências. E o que isso traz? Né? Então, eu acho que né, ele está falando aqui, né, a gente passou pela até 28 anos, alma da sensação, conexão com o mundo, né? Depois, 28 aos 35, alma da razão e da índole, né? Falando pelas idades, né? E dos 28 aos 35, alma da consequência. Tudo que a gente pensa, faz, também se reflete no mundo exterior e tem consequências das coisas que a gente constrói. E aí, no desenvolvimento humano, uma da imaginação é algo que a gente começa a ter possibilidade, né, de 35 aos 42, depois de viver essa crise. Eu acho que a crise é necessária para a gente chacoalhar e ganhar espaço, para dizer assim, uai, todos esses modelinhos mentais na minha cabeça estão congelados, estão certos, estão bons? Dá para mudar? Pegando um gancho disso que você está falando, ontem, pela primeira vez, assim, eu, talvez outras pessoas já tenham visto isso, visto ou lido, eu li um questionamento sobre o que é progresso. E quando eu li a pergunta, isso já me pareceu um questionamento em relação a um pensamento engessado, um pensamento esse que foi necessário até aqui, talvez de uma forma meio absoluta, digamos assim, né? O que é, mas agora é o questionamento sobre o que é esse progresso, de que forma, para quê. Então, me parece um pequeno passo em outra direção na forma de transformação do pensamento. Faz sentido isso? Assim, completamente, também, né, Cíntia? Eu acho que faz sentido, mas a gente precisa pensar também que é um processo de evolução, que ele pode acontecer ou não, né? Se você se coloca nesse caminho de autodesenvolvimento, é natural que isso aconteça. E aí eu acho que tem a ver com o primeiro parágrafo, né, que a gente leu, que o exercício da vontade ele acontece na vida, no mundo. Não adianta você se isolar, né, nos centros de mistério. Eu lembro, eu tenho uma amiga que eu sempre brincava com ela, que eu tinha vontade de ser carmelita descalça. Aí ela falava, sei, carmelita descalça. Porque eu imaginava, né, que quando você se trancava dentro de um convento, você tinha um desenvolvimento espiritual. E, na verdade, o desenvolvimento espiritual maior na vida, né? A gente lá na formação, no Centro Paulos, a Márcia e o Ronaldo sempre brincavam com a gente. O que vale é da porteira para frente, né? A gente fica ali vivendo toda aquela questão, estudando, nos exercitando, mas quando a gente atravessa a porteira, né? Quando a gente vai para a vida, é que a gente consegue colocar na prática, na verdade, esse caminho evolutivo, né? É no relacionamento com o outro, são nas dificuldades do dia a dia que isso acontece. Vou trazer uma imagem para vocês do Padre João da Casa Siloé. Fiquei lá várias vezes, e é um convento, né? E o Padre João dizia para a gente, você está achando que o mundo não chega aqui? Quando nós dois eu estou lavando prato lá do lado do meu companheiro, ele fica olhando para quanto de detergente eu uso, para se eu estou lavando o prato direito, mesmo dentro do convento. Todas as questões humanas estão aqui, estão conosco, sabe? Os pequenininhos. Ali é que a gente aprende muito. Seguimos? O segundo passo, de fato, sexto na evolução, né? Para botar no tempo, isso aqui está quase 4.000 anos para frente. Nosso sexto grau da evolução, né?
é descrito na ciência espiritual como desenvolvimento da consciência inspirativa. Nesse passo, o sentir é desenvolvido para tornar-se órgão de percepção. O sentir pode revelar-nos uma camada mais profunda da realidade, mas, para isso, precisamos libertá-lo de sua ligação corporal, de seu caráter instintivo, de sua orientação para o ego, o sentir como sensação e emoção. A ciência espiritual descreve para isso uma série de exercícios. O sentir revela, então, um campo da realidade, sobre o qual ele já declara algo em sua forma mais primitiva, ou seja, sobre como coisas, pessoas, acontecimentos se comportam entre si e como nós nos comportamos em relação a eles. O sentimento diz, então, isso foi bonito ou feio. Isso me agradou ou não me agradou. O sentimento purificado se torna um órgão de percepção para os relacionamentos, para a relação entre os fenômenos, para a sua combinação, para um conceito moderno, sua estrutura ecológica. A consciência inspirativa é uma consciência musical, ouvinte. É um órgão para as relações entre fenômenos e para o que as pessoas têm a dizer umas às outras, para o diálogo, para a harmonia, mas também, em terminologia social, para a equidade. De fato, o sentir se torna um órgão de percepção para a beleza em sentido global. Eu vou comentar assim, porque eu acho essa palavra equidade sensacional, né? Eu acho ela assim tão democrática, tão verdadeira, né? Inclusive, ela é um dos princípios do Sistema Único de Saúde, é a equidade, né? E aí ela aparece aqui como, na minha compreensão, né? Como consequência do desenvolvimento desse sentir verdadeiro, né? Desse sentir que é o sentir do pensar com o coração. Né? Quando a gente consegue ter esse tipo de sentir que sai da simpatia e da antipatia, é que a gente consegue, inclusive, trazer para a nossa vida esse sentido de equidade, né? As pessoas não são todas iguais, elas não precisam todas das mesmas coisas, né? É buscar o que é essencial no individual. E eu acho esse termo que ele escolhe, inspirar, né? É você trazer para dentro de você algo que está ali, abrir espaço, né? É muito bonita a palavra, eu acho. Tem muito significado também. Uhum. E para isso você tem que ter um espaço, né? Para poder apreciar. Lindo isso. Sigo? O terceiro passo, de fato sétimo no desenvolvimento, é descrito na ciência espiritual como desenvolvimento da consciência intuitiva. Nesse passo, o querer é desenvolvido para tornar-se órgão de percepção para uma camada mais profunda da realidade, para aquela da moral. Nessa camada, a realidade espiritual se torna perceptível em suas intenções essenciais. Mais ainda do que o pensar e o sentir, o querer é ligado ao corpo,
sendo portador do desejo, de impulsos e instintos. Essa força anímica também pode ser libertada da orientação para o ego, mediante exercícios descritos pela ciência espiritual. Então, ela se torna o órgão cognitivo para a moral, para as qualidades daquilo que os outros querem, para as consequências morais da própria ação, e também para as intenções de seres espirituais que acompanham nosso desenvolvimento, tanto no bom quanto no mau sentido. A mim, sempre permaneceu consciente um exemplo do que significa escutar com a vontade. Nos anos 50, foi trazido da América para a Holanda o TWI, Training Within Industry, treinamento no âmbito da indústria. Conhecido entre nós sobre a sigla BKT. Não vou ler. Eu alemão não dá conta. Treinamento do quadro empresarial. Tratava-se de uma maneira extremamente econômica e efetiva de instruir pessoas numa atividade não aprendida e semi-escolar. A necessidade disso surgiu durante a guerra, quando nos Estados Unidos os homens iam para a frente de batalha e as mulheres e pessoas idosas precisavam ocupar rapidamente seus lugares na indústria. O primeiro programa abrangia instrução para o trabalho. Isso funcionava de modo absolutamente sem atrito. Os superiores aprendiam como instruir rápida e diretamente seus colaboradores em novas tarefas. Devido ao encorajamento pelo sucesso, foi desenvolvido um segundo programa, o Método de Trabalho BKT. Tratava-se de um habilidoso procedimento para ensinar aos superiores como inspecionar analítica e sistematicamente o trabalho para descobrir propostas de melhoria. Esse trabalho também foi bem aceito. Então, veio o terceiro programa, Relações de Trabalho BKT. Este se tornou uma completa aterrissagem sem trem de pouso. Os superiores aprendiam a construir bons relacionamentos com seus colaboradores, pelo fato de, por exemplo, perguntarem sobre a esposa doente, mudanças de casa ou a criança em recuperação na escola. Muitas vezes, esse interesse não era autêntico. Quando, apesar disso, o superior perguntava pela saúde da esposa de um colaborador, imediatamente uma voz intuitiva avisava o homem, assim abordado, e dizia: mentiroso, isso não é autêntico. Isso está no seu roteiro. O homem ouvia, então, com sua vontade e tentava descobrir o motivo do outro. O que você quer obter com isso? O que você quer de mim? Esse programa piorava as relações em muitos casos. E então também era rapidamente, nesta forma, interrompido. No capítulo 1, falamos sobre os dois lados do mal, o luciférico e o arimânio. Em nossa época, eu acho que ele vai tratar de outro assunto. Vamos voltar um pouquinho aqui e falar sobre o que a gente ouviu? Acho legal. Alguém tem um comentário sobre essa imagem que ele trouxe aqui? Eu tenho. Legal. Cida, eu trabalhei com TWI no meu primeiro emprego na Secretaria do Trabalho, sabe? E eu era secretária, mas
Eu fiz todos esses cursos porque eu tinha que fazer a programação de cursos para mandar os instrutores para as empresas para falar sobre TWI. Nossa, acho que eu trabalhei uns 10 anos nisso. Eu trabalhava no setor de treinamento da Secretaria do Trabalho. Olha que legal. Olha, me lembrei da minha biografia. Cida, eu sou engenheira de produção de formação, estudei isso aqui tudo também, para chegar aqui. É muito legal. E essa coisa da intenção de ser verdadeiro, isso que eu achei, assim, para mim, como é que a gente se aproxima desse lugar com delicadeza, né? Então, hoje, toda a tendência, né, é fazer programas de desenvolvimento que ajudem a desenvolver a consciência de si, né, de como é que você atua, e te dar referenciais, novos referenciais, né? E aí é sempre difícil, porque você tem que chacoalhar tudo que está congelado, tudo que você já aprendeu. Então, assim, voltar a tornar plástico um adulto que tem uma esponja aqui lotada de modelos, espremer isso com delicadeza, para tornar plástico, para dar espaço para o si, o novo. Nossa, é um desafio. Eu não sei se eu compreendi errado, acho, mas me chama a atenção que, enquanto estavam em métricas, sabe? Olha isso, vê aquilo, olha isso, vê aquilo. Bem o Chaplin naquele filme... como que é o nome do filme? Que ele fica parecendo um carimbador maluco? Tempos modernos. Do Tempos Modernos, Então, me remete a isso. Enquanto está dentro desse processo, está tranquilo. Mas na hora que eu preciso, na hora que é incluído o trato, e isso me remeteu um pouco aos exercícios, né, que você trouxe hoje, da delicadeza, do toque, de olhar a mão, quando vem para esse lado do sutil, desando, né? Porque não tem a verdade, não tem a verdade. Hoje esses modelos, o carimbador maluco, hoje são as metas smarts, são os modelos de BI, né? Uma linguagem toda matemática, para transformar tudo em probabilidade estatística, né? Então, quando você chega de um lugar e diz assim, ok, vamos pensar diferente? Vamos olhar sobre outro ponto de vista? Né? Toda vez que você define uma métrica, o que tem por trás? Vamos desengravidar o número. Deveria ter gente, mas atrás de uma métrica... Isso, vamos desengravidar o número. Quais são Leila, os motivos, os propósitos, os valores que estão ali? Oi. Leila e Silvia, eu vou manter a câmera fechada para melhorar a conexão, mas eu estou aqui. Eu acho isso tão incrível que a Silvia falou, porque a gente conseguiu, né, um desenvolvimento de desumanização over, né? Porque quando a gente tira essa verdade, a gente fica sem intuir mais nada. Aí a gente ancora todos os nossos outros sentidos que veio antes, né? Então, a imaginação e a inspiração em números que não traduzem a realidade, né? E isso é os nossos tempos. Sim. E por isso, eu acho que a Leila fez um comentário muito feliz, né, dos exercícios complementares, né? A gente começar lá no exercício do pensar, depois o exercício da vontade, né, vai indo, para a gente voltar para esse lugar de humanizar, porque nós estamos virando máquina, gente. Assim, é muito triste dizer isso, mas a gente virou um número, né? Eu acho que não tem mais essa relação, né? Concordo plenamente com a Silvia. E aí a gente, assim, é o livre-arbítrio, né? Então, eu fico sempre pensando uma amiga minha que falava assim, puxa, se eu pudesse pedir alguma coisa para Deus, eu falava assim, ó, tira esse negócio de livre-arbítrio aí, porque quando a gente tinha
as hierarquias decidindo para a gente, estava tudo ótimo. Agora esse negócio de livre-arbítrio deu ruim, a gente não consegue, então vamos começar de novo, escrever de novo, porque está dando ruim. Aí eu penso assim, como é que a gente coloca, né, deu ruim, mas pode tornar-se bom, né, porque daí depende da nossa atitude, né, de novo, né, nosso agir, né, não estar no mundo, mas perante o mundo, que é muito difícil. Mas muito obrigado, Silvia, porque assim, eu ainda estou no ambiente de trabalho, né, venho dessa linha aí que a Leila falou muito bem, né, de redesenho, reorganização, e assim, em nenhum momento se considera o humano, é um número, né? Um número, se deu aquela meta, ótimo, se não deu, o que a gente faz para dar a meta? E aí eu fazia a meta para o quê? Para um lucro que vai para onde, que assim reverte no quê para mim? E as pessoas se tornando peças numa engrenagem que elas nem sabem para o que vai fazer. E aí, por isso, fica tudo sem sentido, né? Então, era esse meu comentário. E o nosso grande desafio é como tornar isso novamente verdadeiro, belo e bom, né? Porque a gente já... Enfim, muito obrigado, Leila. Você me colocou nesse lugar. E a Silvia... Fala, Silvia. Eu queria perguntar para quem está aqui, lembrando que fica gravado isso, se todo mundo sabe, quando a gente fala desses exercícios propostos pelo Steiner, o que são esses exercícios? Se todo mundo sabe o que é, ou não. Está todo mundo confortável? Não, Camila? Então, primeiro que tem um livrinho, que são os 5... Eu estava procurando aqui para ver se eu tinha... 6. São 6. Para ver se eu tinha esse livro, mas eu posso fazer uma foto, colocar no grupo, e tenho certeza que vai ficando gravado, vocês vão poder acessar. São 6 exercícios que o Steiner traz como forma de nós nos colocarmos nesse lugar da consciência plena. Então, cada exercício tem um ritmo, tem uma métrica, tem uma proposta de por quanto tempo você faz esses exercícios. São exercícios meditativos mesmo. O primeiro que a Leila trouxe, um deles que a Leila trouxe, é exatamente isso, você pegar um objeto qualquer, no caso, um lápis, pode ser um clipe, e você se exercitar no sentido de perguntas, o quanto você pode extrair desse objeto, o quanto você tem a capacidade de ampliar o seu pensamento em relação a um mesmo objeto por determinados dias ao longo do tempo. E, dessa forma, é um caminho de expansão, obviamente, da autoconsciência, da presença e da forma como você se coloca no mundo e se relaciona com o mundo. Depois eu fotografo, então, esse livrinho dos exercícios. Está acontecendo um grupo de estudo da ELEB, igual o nosso aqui, de leitura, só sobre os exercícios colaterais. Eu acho que é com o Ronaldo, não é? Pode ser, pode ser aqui. Uma pergunta para nós. Cíntia, próximos passos. Que tal a gente lidar com isso? Não, eu acho que está tendo um grupo da ELEB. O Ronaldo está com os exercícios colaterais online, igual a gente está aqui. Pode ser uma proposta para esse aqui, né? Quando a gente terminar esse livrinho, que tal? A gente pode já... Vivendo com a pergunta, que eu ia até dar um toque para a Cida, porque tudo isso que a gente constrói, tudo tem consequência. Algumas são boas, outras nem tanto. Agora, o que é difícil é sustentar a pergunta. E esse exercício que a gente está falando aqui sobre pensar, beleza, tem muito a ver com isso. A gente sustentar boas perguntas que nos movem para a gente ir para melhores lugares. E é desconfortável viver com algo que não tem resposta ainda. Mas a gente pode construir. E juntos a gente constrói muito bem quando a gente faz isso. Que eu acho que é o nosso caminho, né? Viver essa coisa da rede do altruísmo. No sábado tá os exercícios com o Ronaldo e a Márcia, a Luciana. Beleza. E a Cristina. Uhum.
Eu não sei Exercício para o autodesenvolvimento. Isso Sábado, mesmo. 8h30. Eu não sei se todo mundo viu, mas a capa do livro é essa aqui, tá? Para deixar registrado. E Bacana. vamos, que acho que falta pouquinho para a gente terminar, para poder começar o 6 Vamos. semana que vem. Vamos ler. A gente vai terminar o capítulo agora. Dá tempo direitinho. Eu vou terminar com vocês aqui. E vai fazer essa síntese. No capítulo 1, falamos sobre os dois lados do mal, o luciférico e o arimânico. Em nossa época, por um lado, o mal se mostra brutal e explicitamente, mas, por outro, se esconde tão habilmente que é necessário uma grande atenção e uma forte capacidade de julgamento para se descobrir seu ferrão. É justamente por isso que o desenvolvimento da consciência intuitiva é tão importante. Ao falarmos sobre intuição no emprego normal da língua, com isso, já demonstramos qual consciência dormita na vontade. De um lado, um saber intuitivo a respeito do que precisa ser feito. E de outro, um nariz farejador, um instinto para as intenções, os motivos, em resumo, para a moral de um ou de alguns outros. O forte apelo ao desenvolvimento de forças da confiança, como característica desta época, é, de fato, um convite para empreendermos o caminho da iniciação volitiva. Pelo exercício da confiança, nós disciplinamos a vontade para tornar-se órgão perceptivo da qualidade moral do mundo. Verdade, falo verdade, beleza, agora a gente está falando do bem, do bom. Assim como as 4 fases evolutivas anteriores têm sua imagem espelhada nas fases evolutivas subsequentes, o desenvolvimento dos mencionados 3 graus superiores de consciência é fundamentalmente preservado para períodos vindouros. Isso, porém, só é verdadeiro parcialmente. Depois do ponto de mutação da 4ª fase, em que a consciência do eu se torna nítida, o desenvolvimento recebe outro caráter. Em primeiro lugar, porque o próprio eu toma esse desenvolvimento em suas mãos. E, em segundo, porque o futuro como um todo se torna objeto. A necessidade do desenvolvimento de uma consciência, tanto imaginativa quanto inspirativa e intuitiva, se torna clara. E, embora não possamos negligenciar o desenvolvimento de forças imaginativas e inspirativas, mesmo assim precisamos já agora trabalhar no desenvolvimento de forças intuitivas. Os novos mistérios são mistérios da vontade, e por meio da onipresente questão da confiança, se fazem notar com ruidosos sons em nossa cultura. Vamos parar aqui, né? O que seriam esses ruidosos sons, né, Lê? Fiquei pensando nisso agora. Gente, se você olhar para... Vamos olhar para fora? Assim, e ver, assim... Trovão, furacão, esses sons assim, relâmpago. Não, sabe que é o que está penso por volta da gente. A vida do jeito que ela está acontecendo hoje, me parece tanto barulho, sei lá, fake news, é terremoto. Isso. Tanta conexão e que não tem agressividade. conexão, né? Gente, por exemplo, ontem eu voltei do Rio, assim, tem muita coisa sendo construída. Tudo caixote, ângulo de 90 graus, nada bonito, tudo repetitivo, assim, não tem beleza, não tem harmonia, não se vincula com o meio ambiente. É desse barulho que a gente está falando, né? A gente está falando da segurança, gente. A gente vive sendo vendido para a gente um medo que faz a gente comprar um bando de serviços. No Rio de Janeiro, eu fui
síndica do meu prédio. Meu prédio não tem grade. Eu não preciso ficar presa. Sabe? Eu acho aquilo horroroso, um monte de grade. Para que isso, gente? Sabe? Tá tudo gritando em volta da gente. E o livro é confiança, né? O que a gente, quanto a gente está se distanciando disso, né? E a confiança o pressuposto é o outro, que eu tenho que confiar no outro, né? Se eu não confio no outro, eu já estou semigo. Isso. Né? Porque se o outro é uma extensão de migo, logo, se eu não confio no outro, eu não tô comigo também. Então é bem, nós estamos assim, tá difícil o negócio, né, Lê? Eu acho que a gente a gente tem que olhar para isso com coragem e sabendo e tensão, sabendo o que a gente está construindo. É dificílimo, gente. Dói. Dói. Sim, assim, quando eu tenho não sei se é uma graça ou é uma desgraça, mas desde que eu comecei a olhar para essa questão do autoconhecimento, eu fico muito presa no alto. Então, quando eu leio uma frase, os ruidosos sons em nossa cultura, eu reflito sobre os sons que há dentro de mim relacionado à própria cultura, sabe? Uma coisa é olhar o caixote que está sendo construído, a outra é o caixote que há dentro de mim e que constrói essas imagens. Então, eu busco isso e ontem, numa situação mais difícil, dentro de tudo que estava acontecendo, o que estava doendo dentro de mim era um barulho relacionado a uma ira que envolvia a situação que eu estava vivenciando, sabe? Então, assim, tinham os sons internos, mas a partir de um determinado fato que aconteceu na terça-feira, desse fato nasceu automaticamente um ruído dentro de mim relacionado a uma ira. Então, sabe? Então, assim, essa questão dos ruídos, tudo que ele fala e que ele vai colocando para dentro do mundo, eu volto para o primeiro parágrafo que a Cíntia tão sabiamente trouxe, que foi o que a gente leu. Em todas essas situações de vida, nossas forças de confiança são postas à prova, a coragem é exigida, passos são dados em direção a uma iniciação da vontade, e a vontade é minha. Então, se tem esse barulho quem produz sou eu, não é o caixote, né? Não é a fake news, não é. Sou eu que produzo a partir da minha própria cultura e daquilo que eu escolho, com aquilo que eu escolho me alimentar. Uhum. E é para isso que eu preciso olhar. Tem a ver com o que a Leila colocou, né? Da inspiração, né? O que eu coloco para dentro? Ele pode estar até aí fora, todos esses ruídos, mas o que eu coloco para dentro desses ruídos que estão aí fora? Né? E com a confiança, isso é algo que é muito evidente, né? Como que a gente tem medo e como que a gente desconfia o tempo inteiro. E eu acho importante... A gente desconfia da folha de alface que a gente come no restaurante, se ela foi bem lavada ou se ela não foi bem lavada, e se aquilo vai ou não vai me fazer mal. E tem aqui a Rose escreve... A Rosemary quer falar. Então tá, porque eu ia comentar o que ela escreveu. Isso, exatamente. Pode comentar, Silvia, que está aqui, esse sentimento, pode falar. Exatamente isso. Então, aí a gente vai conversar, Rose, porque talvez aqui eu não confie muito, eu não confie, não. Eu não me alinhe muito com o que você escreveu quando você fala que o confiar não é para adultos, porque a confiança da criança é uma confiança da entrega
que me parece próximo da ingenuidade, e a gente está lendo desde o início que não é nem para ser uma confiança ingênua, né? Aquela que entrega cegamente, e nem a desconfiança que me faz questionar se a folha da alface foi lavada ou não, né? Tem isso é um desenvolvimento, e me parece que esse desenvolvimento seria do adulto, né? Ou do processo de adultizar-se, né? De amadurecer. Não sei, queria te ouvir, Rose. Bom, o que eu quis dizer, na verdade, eu sei que você também está colocando, Silvia, que nós temos que ter... Aí vem a questão do livre-arbítrio, né? Se você é adulto, você sabe escolher. A criança, aí você está indo para uma outra linha. Você está indo para uma outra linha que não foi a que eu quis dizer. A que eu quis dizer é que a nossa criança interior, né? A nossa criança interior, nosso interior, por ser essa criança, quando eu olho para a Sílvia, eu olho sem desconfiar. Uma criança, quando conhece outra, nesse sentido que eu quis dizer, ela se dá, ela está ali sem desconfiança, ela confia naquele sentir. Se o outro vai decepcionar ou não, o problema é do outro. Ela continua íntegra com ela, nesse sentido que eu quis dizer. Então, assim, eu moro num local muito seguro, eu moro em Portugal. Aparentemente seguro, né? Todo mundo diz que é seguro, pelo menos a minha rua né? Não digo, mas aonde eu vivo é uma situação. Eu estou aqui na minha casa no Rio de Janeiro, vocês imaginam a diferença. Assim, aqui, ao redor, é o que todo mundo diz. Nossa, como é que pode você estar nesse lugar? Eu posso ser o exemplo hoje de falar sobre essa questão da confiança, porque tem gente que tem pavor do Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro, eu sou dessa terra, eu amo o Brasil, e eu estou aqui. Vocês imaginem, eu saí de um local que todo mundo diz ser seguro, para um local que hoje está vivendo uma violência, uma coisa bizarra. E aqui no bairro onde eu moro, na sexta-feira houve uma notícia internacional, que alguém já deve ter passado aí para saber, né? Vocês imaginam, eu não posso ir no shopping. O shopping está aterrorizado. Mataram um rapaz lá, acho que foi sexta-feira passada. E eu tenho que passar o quê? Essa confiança. Como é que eu convivo com isso? Aí foi por esse motivo que eu digo, eu fui criada aqui. Então, essa minha criança, dentro de mim, dentro da minha casa, eu estou super segura. Eu não quero ouvir mais noticiário, nem televisão, não quero saber de nada. As pessoas me ligam, como é que você está se relacionando com isso? Olha, numa boa, a minha casa é uma paz. Eu abro a minha janela, tem uma montanha maravilhosa, dá para eu meditar. Eu vejo aqui o sol brilhando, coisa que eu não tenho na Europa. Eu tenho manga, eu tenho abacate, eu estou vivendo outras sensações, entendeu? Eu estou botando os pés no chão. Daqui a pouco eu vou lá fora, vou resolver minhas coisas no maior do conflito. Eu posso ser o exemplo disso. Assim, uma coisa que todo mundo... Eu não estou negando que isso não aconteça. A coisa tá pesada, a coisa tá difícil. Mas essa minha criança, que eu quero dizer, essa minha criança interior, ela está sorrindo para aquela pessoa que está ali fazendo coisa errada, me entendeu? Então, assim, quando eu estou do lado, eu sei que aquela pessoa está com aquela intenção ruim, eu olho com amor, porque foi criado comigo, foi criado dentro da minha área. O que está acontecendo nesse Rio de Janeiro, eu não sei. Eu sei que São Paulo hoje está melhor do que Rio de Janeiro. Eu nunca ouvi falar isso. Antigamente era tudo igual, né? São Paulo está assim, TVB, Rio. Hoje, bairros, Rio. Olha só, eu estou falando nesse sentido dessa confiança. Então, volta. Desculpa ter ido para outras dimensões de pensamento, mas é realidade, né? Então, eu tenho que falar da realidade. Mas, voltando, o que é confiar para mim, Silvia? Não para me confiar, estou conversando com Silvia e com o grupo. Esse confiar não é um confiar ingênuo, mas é um confiar a minha criança interior estar aberta, estar tranquila, que tudo vai dar certo, que tudo está no caminho certo. E eu acho que isso é que faz a gente poder ter essa fé, essa esperança no outro,
né? Porque quando você passa isso, a pessoa, você não está com medo de mim? Você não tem medo de mim? As pessoas nem me olham, as pessoas têm pavor. E você, como eu, recebi uma... Olha que coisa, foi uma experiência que eu tive também, agora, nos Estados Unidos. E eu não sabia que aquilo era um golpe. Eles ofereceram, uma pessoa ofereceu um sorvete para outra, e essa outra pessoa ofereceu para mim e para minha filha, e eu recebi. Eu não ia comer aquele sorvete, porque, primeiro, eu não queria nem tomar sorvete nenhum, nem ela, e a gente, quando quer, escolhe o nosso gosto. Mas eu recebi com carinho, só que eu não sabia. Recebi com carinho, graças a Deus, que eu não tomei aquilo, porque aquilo estava envenenado. Que Mas, no horror! dia seguinte, eu soube a notícia que eles estavam aplicando esse golpe. Então, assim, o fato de eu receber foi uma surpresa para eles, porque geralmente ali nos Estados Unidos ninguém recebe nada, né? Tá todo mundo nessa mesmo, ninguém fala com ninguém, ninguém toca, ninguém olha. Muito agressivo. Rose, eu queria ouvir a Cecília também, que está com a mãozinha aberta, levantadinha um tempinho. Pode ser? Fala, Cecília. Então, bom dia. Eu vou tentar ser sucinta, né? A Silvia menciona sobre o caixote construído dentro da gente, e a gente poderia até desconstruir esse caixote, mas depois, eu não me lembro se foi ela mesma que citou, o problema seria a porta fora, né? Então, seria o primeiro questionamento meu. O segundo seria aquela camada profunda do sentimento, né? Então, nós temos um fato real que a gente está discutindo sobre a confiança. Aí eu coloquei assim, ela só tem uma mão. Eu entendo que um com o outro. Então, que a fiança tinha que ser de duas mãos. Mas eu não vejo a confiança sendo de duas mãos. Então, eu moro num bairro que tem pancadão na frente, atrás, do lado, em cima e embaixo, de segunda a segunda, em Cruz das Almas, Bahia, né? Então, o que acontece? Quando eu vou recorrer à vizinhança, olha, vamos lá fazer uma denúncia e tal, não, aqui eu não escuto, o vento só dá na sua casa, aqui não escuto. Olha, aqui eu estou do lado, mas está do lado da sua casa, você não escuta? Aí você liga lá para a polícia, fala, olha, a senhora tem o número do carro, o nome da rua, o número. Aí eu já, com a falta de equilíbrio, né? Eu já coloco assim, o senhor quer o CPF também? Aí ele bate o telefone na minha cara. Então, quando alguém mencionou um testemunho de um padre que disse assim, eu estou fazendo, o outro está olhando. Então, eu saí nesse domingo, tipo assim, eu estou indo para pedir a Deus misericórdia, porque eu estou num bairro que ninguém escuta o que eu escuto. Quando eu estou saindo, vem um indivíduo e fala assim, escuta, nós estamos querendo fazer um abaixo-assinado porque tem o esgoto aqui do bairro está sem a proteção. E o cheiro vem, e o vento traz. Então, eu já falei que eu quero 2 caixões, um para a língua e outro para o corpo, né? Eu estava pronta para dizer assim, não, na minha casa eu não sinto cheiro, o vento então está passando para lá. Então, assim, no nosso livro, nessa coisa toda, a gente fala de confiança, doação e gratidão. Eu fico pensando na porta para fora, e fico pensando as grades que a gente coloca dentro da gente, constrói, como destruir e como arrebentar. Se o livre-arbítrio, ele me permite eu dizer assim, não vou me incomodar com aquilo, estou bem, fechei minhas portas. Isso é a vida? Foi para isso que a gente veio aqui? Será que a gente não tem uma missão melhor na vida para seguir? Então, assim, estou achando fantástica a leitura, eu tentei anotar o nome de todo mundo, que eu disse, eu vou pegar ela na Curva do Rio. E você foi uma, Leila, que eu falei assim, eu vou pegar a Leila na Curva do Rio. Aí eu falei, a sorte que eu não tenho contato de ninguém, que eu queria se pegar a Silvia, eu queria pegar a outra, eu disse, não, eu vou ali, né? Que a ligação fica gravada, eu disse, não, deixa eu ficar quietinha. Mas eu só quero agradecer e finalizar dizendo que a confiança, no meu entender, a inspiração, a imaginação ela é muito forte e para controlar eu acho muito difícil, eu acho que ela tem uma força também muito grande, né? E eu entendo que a razão e a consequência ela vai depender muito da gente quebrar, destruir essas construções que foram tão amarradas ou por
nossa infância, que a gente veio carregando, que não pertence nada a gente, mas a gente foi acumulando. E aí, quando abre a porteira, e aí lá fora? Saiu o Centro Paulos, saiu aquele coisa, e agora, né? Então, desculpa aí, eu vaguei um pouco, mas é porque eu fiquei meio... Mobilizada, né? Bom? Que bom! Camila, você fez assim também, né, Camila? Mas vamos encerrar, são 9h08 já, Opa! tá bom? A gente passou um pouquinho do tempo. Tá bom. Estava dando tchau para a Cíntia. Ah, legal. Gente, Então, até muito semana que obrigada. vem, com novos sacodes. Tchau. Tchau.